Olá, tudo bem? Meu nome é Dario Nilbery, eu sou aluno de Programação 2 e integrante do grupo Titãs no projeto de extensão que visa ensinar programação. Bom, o meu grupo é responsável por falar sobre funções e na aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre o que são parâmetros de funções, como que a gente aplica, como que a gente declara esses parâmetros e como que a gente passa as variáveis para esses parâmetros, que pode ser de duas formas principais, de valor ou por referência. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que são esses parâmetros, né? Por que eles são especiais? Bom, os parâmetros eles são variáveis, mas o que diferencia eles das variáveis comuns é que é a forma que você define essas variáveis. Essas variáveis elas são definidas através da chamada da função. Assim que você chama uma função para executar, você define também os valores para essas variáveis. Isso é o que define parâmetros, são valores que você introduz dentro da função através da chamada dessa mesma função. Para a gente declarar esses parâmetros, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre como a gente declara uma função. Na declaração da função, a gente declara primeiro o tipo que ela vai voltar, o tipo de variável que ela vai retornar para você, que pode ser void, pode ser int, pode ser char, pode ser um ponteiro. Depois a gente chama o nome dessa função, por exemplo, int main. E por último, a gente abre e fecha parênteses. Nesse abrir e fechar de parênteses, entre eles, é onde a gente declara os nossos parâmetros. A gente declara os parâmetros da mesma forma que declararia uma variável comum, como um int, um char. Então você coloca o tipo da variável, int, char, float, enfim, entre outros. Você vai colocar o nome dessa variável e só. Vai dar uma vírgula caso você queira introduzir mais parâmetros, porque uma função pode ter ou nenhum ou vários parâmetros. E caso você queira, você repete o mesmo processo. Vírgula, coloca o nome da variável, vírgula, coloca o tipo e o nome da variável, vírgula, coloca o tipo e o nome da variável, N vezes, quantas vezes o seu programa necessitar. Bom, depois que você fizer esse processo, basicamente dentro da função essas variáveis vão estar declaradas. E para você atribuir valor a elas, você tem que ir até a chamada da função, que pode ser dentro, por exemplo, da função main. Você chama essa função dentro da função main. E como que você coloca os valores dentro desses parâmetros? Para você colocar esses valores, você vai colocar o nome da variável, vai abrir parênteses e vai colocar os valores dentro dos parênteses separados por vírgula. Uma coisa muito importante é que a ordem importa. Se você define parâmetros como int x e int y, o primeiro valor que você colocar dentro da chamada da função vai ser atribuído a x e o segundo valor, separado por vírgula, vai ser atribuído a y. Entendendo assim o que são parâmetros, é muito interessante também começar a associar a todas as funções que você já utilizou. Por exemplo, uma das primeiras coisas que você utiliza na programação em C é a função printf. E a função printf recebe como parâmetro, entre aspas, a palavra que você quer printar na tela, porcentagem C, D, I, F, a depender do tipo de variável que você quer que seja printado na tela, e vírgula, como separa os parâmetros, quantas variáveis você declarou no primeiro parâmetro. Se você utilizou, por exemplo, só 1% no primeiro parâmetro, você vai colocar vírgula e o tipo da variável que você representou com aquele porcento. Isso, por exemplo, são parâmetros. Isso é muito interessante, porque você utiliza parâmetros a sua vida toda de programador e às vezes nem sabe o que são parâmetros. E depois que você entende o tipo de passagem, é muito mais fácil de você compreender que essas funções estão realmente fazendo. Bom, agora que eu já te expliquei tudo isso, a gente precisa entender um pouquinho o que é a passagem de parâmetro.
porque a passagem de parâmetro, se você não entender, você vai ter um pouquinho de dificuldade quando você precisar criar suas próprias funções. Existem dois tipos de passagem de parâmetro, é a passagem por valor e a passagem por referência. A passagem por valor costuma ser o primeiro tipo de passagem que você vai ter contato. E o que é essa passagem por valor? A passagem por valor vai ser quando você chamar uma função com parâmetros e quando você colocar uma variável ali dentro dos parâmetros da sua função, essa variável não vai ser propriamente transportada para dentro da função. Você vai estar criando outra variável e dizendo que essas duas variáveis são iguais. Ou seja, como no exemplo, x é igual a 5 e eu tento passar x como parâmetro, eu não estou dizendo que o x realmente, essa variável que eu declarei na minha main, está passando para dentro da função. Eu estou passando, na verdade, uma cópia desse x que também tem nome x. Então, eu tenho duas variáveis armazenadas na memória do meu computador com o nome x com os valores de 5. Dessa forma, se eu alterar o x dentro da minha função, ele não altera o meu x original. E se eu não retornar esse valor de x, de alguma maneira, ele vai ser perdido. Ele não vai ser utilizado, não vai interferir em nada o meu valor original de x. Essa é a passagem por valor. Eu crio uma cópia da minha variável original e altero essa cópia. Essa cópia por si só não vai alterar em nada a minha variável original. Depois disso, a gente tem a passagem por referência. A passagem por referência é um pouco mais interessante porque ela envolve ponteiros, que é um assunto um pouquinho mais complexo do que os assuntos iniciais que você costuma ver em programação 1, em programação inicial, para falar a verdade. Quando você está trabalhando com ponteiros, você está falando que está trabalhando com endereços de memória. O que é um endereço de memória? O endereço de memória não é nada mais do que um número que representa um espaço na memória do seu computador. Todo computador tem uma memória e quando você executa um programa, você está utilizando essa memória. O endereço de memória é o lugar na sua memória que essa variável está armazenada. E a passagem por referência é a passagem que você passa o endereço da memória. Então, se você alterar o conteúdo que está dentro daquele endereço, você vai alterar também a variável da chamada. Então, por exemplo, nesse segundo exemplo, eu não passo a variável x, eu passo o endereço de memória da variável x. Esse endereço é armazenado num ponteiro, como é especificado ali pelo asterisco x, perdão. E esse ponteiro é responsável então por alterar o valor do meu x. Então, se eu printar esse valor dessa vez, ele vai ter agora o valor alterado, porque eu não estou alterando uma cópia, eu estou alterando o original através do endereço de memória. Quando você for pegar ponteiros, você vai ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Mas é muito importante já você compreender o que é a passagem por referência, porque você já utiliza ela, por exemplo, quando você vai usar o scanf. Você não coloca lá o tipo da variável, assim como no printf. E depois, para definir para você alterar essa variável, você não coloca vírgula e comercial e o nome dessa variável. Esse e comercial representa que você está vendo o endereço de memória. Então, aquela função está recebendo o endereço de memória da sua variável e está alterando esse endereço. Por isso que ela não precisa ser igualada à função, à sua variável, para poder trocar o valor dela. Ela altera direto no endereço de memória. Agora, fazendo um pequeno resumo do que eu tentei explicar para você, é que os parâmetros eles são nada mais nada menos do que variáveis que são definidas na chamada da função. Essas variáveis são declaradas dentro dos parênteses que ficam ao lado do nome da função, quando você cria uma função, por exemplo, no caso da int main. Uma função pode ter nenhuma ou n parâmetros, de acordo com a necessidade do seu programa.
A utilidade dos parâmetros é definir como a sua função vai funcionar e quais são as variáveis necessárias para ela te retornar um resultado. A passagem de parâmetro ela pode ser dada por passagem por valor e a passagem por referência. A passagem por valor é quando você passa uma cópia para a variável de dentro da função. Você pega a sua variável original, cria uma cópia dela, e quando você alterar essa cópia, você não vai estar alterando a sua variável original. Ou seja, se você não retornar esse valor de alguma maneira, a variável original não vai ser alterada de forma alguma. E a passagem por referência é quando você não passa a cópia da variável, mas sim o endereço de memória que essa variável está alocada. Quando você altera o conteúdo desse endereço de memória, você está diretamente alterando a sua cópia original daquela variável. Então, por mais que você não retorne nenhum resultado de uma função, se essa função ela recebe uma variável por referência e altera essa variável por referência, a sua função que está chamando essa segunda função vai ter também a sua variável alterada. Agora, o Vinícius vai pegar um pouquinho desses conceitos que eu expliquei e vai botar isso em forma de código para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e caso tenham gostado, de novo, deixem um likezinho aí para fortalecer o nosso projeto. Obrigado. Olá, boa tarde. Como o Dário já apresentou para vocês o que é uma passagem de parâmetro na teoria, eu vou mostrar para vocês um pouco mais da parte prática, tanto da passagem de parâmetro por valor quanto por referência. Bem, vamos começar por valor. A passagem de parâmetro por valor, como já foi explicado, você basicamente usa variáveis. Ou seja, abrindo esse exemplo aqui que eu fiz, nós temos um conversor de dólar para real. No caso aqui, eu defino uma variável dólar e uma variável tarifa do tipo float para que na função main o usuário ele me diga qual o valor do dólar ele quer que seja transferido e qual o valor da tarifa atual do dólar. Aqui eu vou pegar tanto a tarifa quanto aqui eu vou pegar tanto o dólar quanto a tarifa e vou chamar uma função de conversor. Essa void conversor ela vai receber o float do dólar e o float da tarifa. Ou seja, o que define por ela ser por valor? Que ela recebe o valor da variável float, ou seja, o valor que está armazenado aqui na variável dólar ou na variável tarifa. Quando a gente vem para a função, aqui eu defino uma variável real e defino que o real é igual o dólar vezes a tarifa. E aqui mesmo, dentro da função conversor, eu já printo esse resultado. Ah, mas por que eu boto aqui a variável? Porque para passagem de parâmetro por valor, eu tenho essa necessidade de declarar qual a variável eu estou puxando da minha função main. Então, quando a gente executa esse código, o que é que a gente vai perceber? Exemplo 1.x já está atualizado. Exemplo 1.x. Bem, aqui eu tenho o programa me pede o valor de dólar que eu desejo converter. Então eu vou colocar aqui 80 dólares. Na tarifa, a tarifa atual do dólar está 5,25. Ele me dá aqui então que para 80 dólares o valor em real é 420 reais. Vou mostrar em outro exemplo como é que ocorre essa passagem de parâmetro. Exemplo 2.c. Bem, aqui o que temos? Aqui temos duas funções. Uma que vai imprimir os valores e uma que vai imprimir os valores e outra que vai calcular o IMC. Então, começando pela main, o que é que acontece? Defino um char nome, um float altura e um float peso. Quando
eu venho aqui para o que minha função faz, eu defino um printf para chamar para pedir o nome, o fget para ser armazenado o nome. Ah, poderia usar scanf? Poderia, mas para trabalhar com string eu prefiro usar o fget. Printf, pego o peso, pego a altura e chamo minha primeira função, que é o cálculo do IMC. Essa função vai receber o quê? O char nome, que é a mesma variável que eu utilizo aqui, ou seja, ela está recebendo o valor dentro dessa variável, que não vai ser o nome. Ela vai receber o float de altura, o valor dentro da altura e o valor que está guardado dentro da variável peso. E quando eu venho aqui para a minha função, eu defino um resultado dentro da minha própria função e venho aqui. Char nome, float altura, float peso, no caso de uma passagem por valores. Aqui eu defino que o resultado é igual o peso dividido pelo quadrado da altura, que é a fórmula para o cálculo do IMC. Aqui no printf eu printo a minha string e o meu resultado, que é o meu IMC. E aqui eu ainda defino como a pessoa está, se ela está no peso ideal, se ela está com sobrepeso, se ela está abaixo do peso. Mas basicamente a passagem de parâmetro por valor, você passa a variável ou você pode também passar um valor direto, como por exemplo, eu posso aqui passar, não estou a fim de passar altura, vou passar o quê? Vou passar o valor que vai ter altura, 1.8, e vou passar o peso desta pessoa, que vai ser, deixa eu ver, ela vai pesar 86 quilos. Então, eu venho aqui, comento essa parte daqui, comento aqui, meio que exemplo 2.x, ponto barra exemplo 2.x. O meu nome, Vinícius. E ele não vai pedir, ele já vai calcular direto. Por quê? Porque eu posso simplesmente declarar o valor direto dentro da função que eu chamo. Só que, nesse caso, como eu quero uma função para que eu calcule de vários usuários, eu quero que o usuário ele coloque o valor, eu deixo o printf, o scanf, e aqui ele vai receber tanto o nome, tanto a altura, quanto o peso. Ou seja, eu usei um peso de 86 quilos, usei um peso de 86 quilos a uma altura de 1,80. E podemos ver que o resultado é igual. Aqui, 26.543211. Aqui, 26.543211. Qual é a diferença? A diferença é que eu posso pedir para o usuário colocar o valor ou eu posso determinar o valor daquela forma. Ou seja, ao invés de eu precisar definir aqui que o valor do peso e da altura é tal, eu posso simplesmente chamar essa função várias vezes para calcular vários pesos e várias alturas. Só é chamar ela aqui, como por exemplo, eu posso vir aqui, colocar IMC, que vai receber nome, vai receber uma altura de 1.7 e vai receber um peso de 75 quilos. Vou dar um make, foi compilado. Ele vai me apresentar agora duas... Deixa eu só fazer uma alteração aqui no código para que ele desgrude o... Para que ele desgrude do texto. Aqui, exemplo 2.
ponto barra exemplo 2.x. Eu vou colocar aqui 89 quilos a 1,60. Tá vendo que ele me apresenta 2? Essa primeira é a que eu digitei. Aqui eu peço os valores para que eu digite. Essa segunda chamada da função é para aqueles valores que eu coloquei lá. 1,70 a um peso de 74 quilos. Valores diferentes porque a função recebe... porque ela recebe chamadas diferentes. E aqui ele printa essa função de imprimir, ele printa os que eu coloquei aqui no primeiro. Por quê? Porque eu estou chamando para o que eu pedi para o usuário definir valor. Poderia fazer a mesma coisa que eu fiz. Poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para pedir para imprimir. Simplesmente declarar um valor, como por exemplo, imprimir nome, a variável nome, a altura de 1,7 e o peso de 75 quilos. Posso dar um make no exemplo 2. Quando eu rodar, eu com 85 quilos com 1,8 de altura. Ele imprime dois valores diferentes. E agora, ele chama a função imprimir duas vezes. Uma para 85 kg e 1,80 de altura. E uma para 75 kg e 1,70 de altura. Tem alguma forma melhor? Não, depende do que você quer no seu código. Se você quer usar a função para que o usuário digite, aí você usa a primeira forma de chamar. Se você quer já identificar valores, vários valores, eu posso chamar essa função várias e várias vezes. Ela vai fazer o processo para cada valor. Então, bem, expliquei o por valor. E qual a diferença do por valor para a por referência? Basicamente, está nisso daqui. Em vez de eu definir uma variável para a variável int aqui, eu defino um vetor de int. E o código funciona da mesma forma como se eu definisse valor. Mas por quê? Porque quando você está trabalhando com endereço de memória, é melhor você definir um ponteiro para esse endereço de memória. Quando você está trabalhando com variáveis, você define variáveis. Então, como é que esse código vai funcionar? Aqui, eu tenho que antes da função, o i é igual a 1. Na função do contador, i é igual a 1, 2, 3, porque é um while. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu posso identificar isso daqui melhor? Porque isso daqui está muito juntinho. Ó. Vem na função. Posso simplesmente colocar um contrabarra N. Não precisa das duas barrinhas. E aqui posso colocar um contrabarra N para ficar tudo organizadinho. Agora sim, temos um código organizado, bonito e cheiroso. Na função, antes da função, o i é igual a 1. Na função, o i é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até após a função que ele tem um valor de 10. Ou seja, a diferença basicamente de valores é porque aqui eu defino um ponteiro. Em valores eu chamo a própria variável aqui dentro desse parênteses da função. Bem, é isso por hoje, obrigado.